Olá pessoal, eu sou Ariadne, sejam todos muito bem-vindos à estreia do canal O Fio do Despertar. Nesse canal eu irei falar sobre transformação, ressonância harmônica, espiritualidade, sobre mente e crenças limitantes, arquétipos e outras ferramentas de expansão da consciência. Nesse primeiro vídeo eu escolhi falar sobre as minhas experiências com a ressonância harmônica do professor e pesquisador Hélio Couto, porque essa ferramenta transformou a minha vida em todos os sentidos e também me ajudou a descobrir qual é o meu propósito de alma. Para quem ainda não sabe, a ressonância harmônica, mais conhecida como RH, é uma ferramenta incrível de expansão da consciência e transferência de informação. Um dos principais objetivos da ressonância harmônica é justamente limpar gradativamente crenças limitantes e inserir novas informações para que o indivíduo ele possa alavancar o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. Mas hoje o meu objetivo aqui é focar nas minhas experiências e em tudo que aconteceu comigo durante essas 4 ondas da RH, mas quem tiver interesse em saber mais pode buscar informações no site do professor Hélio, que eu vou deixar aqui no link da descrição, até porque também eu não sou autorizada a falar pelo professor Hélio e nem pela ressonância harmônica. Bom, quando eu conheci o Hélio Couto através dos áudios de PNL, foi lá atrás, em 2019, aqui no YouTube, mas eu só vim conhecer RH 3 anos depois, quando eu encontrei um vídeo com o depoimento de uma pessoa falando sobre RH, falando sobre os resultados, sobre as catarses, sobre tudo que estava acontecendo na vida dela desde que iniciou o RH, e aquilo me chamou muito a atenção. Nessa época, eu estava passando por um momento muito conturbado na minha vida. Eu estava ali já literalmente desencadeando crises de ansiedade, início de pandemia, e eu estava sem perspectiva, começando ali a questionar qual que era o meu propósito de vida. E eu tinha um emprego mediano, um emprego extremamente tóxico, onde eu passava a maior parte do meu tempo rodeada de pessoas que vibravam no ego, na competição. E tudo aquilo me incomodava muito. Eu tinha perdido os meus avós paternos nesse período, em menos de 1 ano e meio, e a perda física da minha avó, sem que eu pudesse me despedir dela, foi uma das coisas que mais mexeram comigo, porque eu senti que ali a minha vida travou completamente. Eu vibrava na falta e na culpa e, consequentemente, eu não conseguia criar mais nada. E foi aí que eu me vi completamente estagnada. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu já sabia que aquilo era uma resposta para o que eu estava procurando. E foi aí que eu comecei a estudar completamente tudo sobre RH. Eu comecei a estudar o caminho das palestras, que são os vídeos que o professor disponibiliza gratuitamente no seu site. Li os 2 livros, o Mentes Informadas e o Manual da Ressonância Harmônica, que são pré-requisitos para quem quer iniciar RH. E eu lembro que todo esse processo, ele durou mais ou menos ali uns 6 meses até eu pedir a minha primeira onda, porque eu ainda tinha muito medo das catarses. E, na verdade, as minhas catarses, elas começaram já ali no caminho das palestras, Eu senti que a minha mente já estava expandindo e que todas aquelas informações de como realmente funciona o universo já estava começando a bater de frente ali com o meu sistema de crenças. E o que acontece, gente, é que a nossa mente está cheia de paradigmas, cheia de preconceitos, com crenças que nós criamos desde a nossa infância. Muitas vezes nós recriamos as crenças dos nossos pais, crenças religiosas, crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre doença. E quando nós começamos, de fato, a expandir através das ondas de informação, nós percebemos que tudo isso é uma grande mentira. É quando, de fato, acontece a catarse e a limpeza do sistema de crenças. Quando eu finalmente criei coragem para pedir a minha primeira onda, foram exatamente 3 dias para tudo começar a se movimentar. E a primeira coisa que aconteceu quando a onda entrou foi o meu desligamento daquela empresa lá antiga, que já não fazia mais sentido para mim. E eu já sabia que isso aconteceria, obviamente, porque a onda, ela vai tirar da sua vida tudo, todas as situações, tudo que não está mais ressonante com o seu campo energético e todas as coisas que estão te impedindo de avançar. E foi incrível como as mudanças começaram em tão pouco tempo.
Eu senti um amor incondicional que eu nunca havia experimentado antes, no sentido de enxergar o todo em cada detalhe, cada sincronicidade, de estar mais presente, de enxergar de fato, né, o outro como um ser infinito, como uma centelha divina. Eu evolui muito em termos de personalidade, eu já não era mais aquela pessoa que se irritava com tudo, que levava tudo ao pé da letra. Eu passei a ter muito mais inteligência emocional, então eu percebi que na primeira onda foi mais um ajuste emocional e comportamental mesmo. Eu pedi neurotransmissores e é incrível como o efeito disso foi muito rápido. Eu passei a me sentir muito mais alegre, eu passava a maior parte do meu tempo livre estudando, lendo livros, buscando conteúdos, e eu não tinha muita vontade de sair, né? Eu estava de estar com outras pessoas, eu queria apenas estudar. E em menos de um mês, eu já fui convidada a trabalhar em outra empresa completamente diferente da anterior, que apesar de também ser na área comercial, é uma outra cultura, um ambiente muito mais cooperativo. Eu praticamente dobrei a minha remuneração. E uma das coisas muito importantes que aconteceu foi que em um dos meus pedidos foi a limpeza de toda a matriz de medo consciente e inconsciente. Eu lembro que com quase um mês tocando a onda, um dia eu sentei no chão para meditar e eu ainda tenho um pouco de dificuldade para meditar, né, de me desligar totalmente. Só que nesse dia, quando eu dei por mim, eu me vi revivendo todas as situações da minha infância nas quais eu senti medo e as pessoas que eu ainda tinha um interessante ponto de vista que eu precisava perdoar. Então eu fui passando ali por todas as casas que eu morei, por todos os bairros, por algumas das principais situações de conflito. E aquilo estava me mostrando que cada uma daquelas situações, cada pessoa que eu ia encontrando, era uma situação, uma pessoa que eu precisava ressignificar. Até que eu cheguei exatamente em uma situação específica que, até onde eu me lembre, foi o momento onde eu mais tive medo na minha vida, que foi um episódio com uma entidade. Isso foi na minha adolescência, eu tinha ali por volta de 14, 15 anos, e apesar de eu nunca ter esquecido esse episódio, eu não fazia ideia que aquilo era algo que eu precisava desbloquear, que estava ligado ao medo. E que foi preciso reviver essa situação para limpar todo esse medo inconsciente. Na segunda onda, eu continuei tendo algumas catarses emocionais, mas dessa vez veio com muito mais força, e ali eu estava lutando contra as zonas de conforto. Ao contrário da primeira onda, na segunda eu não tinha muita vontade para nada, eu procrastinei muito, mas eu ainda não entendia muito bem que aquilo era uma forma de catarse. Inclusive, eu vejo muitos depoimentos de pessoas relatando sobre isso, mas eu não entendi que isso também é uma sombra e que, como toda sombra, nós precisamos trazer à luz e ressignificar. Alguns dias depois que eu iniciei a segunda onda, uma das coisas mais impactantes que aconteceu foi uma projeção astral, onde eu encontrei os meus avós desencarnados. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui, porque é muito importante eu falar sobre isso. Quando eu estava fazendo a minha lista de pedidos para enviar para o professor Hélio, eu estava determinada a pedir isso. Eu queria pedir para acessar outra dimensão e me encontrar com os meus avós, porque eu queria pedir desculpas, porque eu achava que eu não tinha feito o suficiente para cuidar deles. Eu queria sentir pelo menos a sensação de poder abraçá-los novamente. E eu cheguei a colocar isso na lista, só que quando chegou o dia de enviar o e-mail com os pedidos, eu resolvi tirar esse pedido e pedir somente a limpeza de toda a culpa que ainda estava no meu consciente e inconsciente. Pois bem, no segundo dia que eu coloquei a onda para tocar, à noite eu senti uma vontade inexplicável de meditar. Eu sentei na minha cama, eu fechei os olhos e de repente eu senti tudo girando ao meu redor. E então eu me vi num local com os meus avós na minha frente, serenos, sorrindo um sorriso de paz, e eles estavam segurando a minha mão. Eles sorriram e foram embora, foi tudo muito rápido. Só que naquele momento eu entendi o recado, eu percebi que não fazia sentido nenhum eu continuar me punindo daquela forma. Então, embora eu não tivesse pedido isso, a espiritualidade entendeu que foi necessário para que eu pudesse resolver
essa questão que eu ainda tinha com a culpa. Já na terceira onda, eu tive que lidar com algumas questões porque eu ainda achava que eu não estava tendo os resultados satisfatórios. Eu ainda não tinha dado o meu salto quântico, né? O tão esperado e sonhado salto quântico. E eu percebi que eu não conseguia acessar as consciências que eu pedia no RH. Por isso, eu ainda não estava tendo esses resultados que eu gostaria. Inclusive, eu percebo que muitas pessoas ainda têm esse mesmo tipo de dúvida aqui também. Gente, um dos maiores insights que eu tive é que meditar é imprescindível para quem é ressonante. Para limpar a mente e abrir espaço no cérebro para que as ondas possam entrar e deixar a mente limpa, sem os lixos, sem as historinhas que ela conta. E a segunda coisa é que eu precisava estudar o máximo possível as consciências que eu podia para poder pensar e sentir como ela, porque só assim é possível acontecer o pico de onda. Eu pedi a consciência do professor Hélio, eu passei a estudar novamente o caminho das palestras antes de pedir cada onda, e isso com certeza me ajudou a entender melhor tudo que é dito. É sempre um novo insight, sempre uma nova ficha que cai. As catarses foram ficando mais suaves, eu tive muitas conquistas nessa terceira onda. Eu comprei um imóvel, né? Apesar de não ter pedido casa, carro e apartamento, mas eu comprei um imóvel e estou iniciando aí um projeto com meu irmão que será uma segunda fonte de renda. Mas, sem dúvida, uma das maiores conquistas que eu tive na terceira onda foi ter feito a classe de barras, de axis e facelift energético com a Débora Bica, da OIS Escola da Consciência. É impossível eu falar do meu processo evolutivo e não mencionar a Débora, uma pessoa que eu amo muito e sou muito grata, porque foi através dela que eu conheci o Access Consciousness. E o Access entrou na minha vida como um verdadeiro furacão. O Access me ensinou a me abrir para receber de tudo e de todos, a estar mais em estado de presença, e inclusive potencializou muito os meus resultados com a ressonância harmônica. E é incrível como depois da classe tudo foi fazendo mais sentido, né? Os pedidos foram se realizando com mais rapidez, com mais facilidade. Caiu a minha ficha de que o universo ele está sempre disposto a entregar tudo, mas somos nós que através do nosso ego, né, e da nossa mente pedimos o nosso próprio avanço. E hoje eu já tendo clientes, já estou atuando como terapeuta, conciliando a minha carreira CLT com os atendimentos, disponibilizando a agenda aí nos finais de semana e também à noite. Estou aí em fase de transição de carreira e tudo isso aconteceu comigo da terceira para a quarta onda. Já na quarta onda, eu senti uma necessidade muito grande de contar essas minhas experiências com a RH, para que, de alguma forma, isso possa alcançar e ser contribuição também para outras pessoas. E para que isso acontecesse, eu passei a vivenciar uma avalanche de sincronicidades e de acontecimentos que deram um baita de um empurrão. Eu passei a ouvir frases, inclusive porque eu pedi também, né, a abertura das minhas percepções sensoriais, da minha mediunidade. Inclusive, o nome desse canal veio através de uma mensagem que eu recebi enquanto eu dormia. E aqui estou eu tentando trazer um pouco de contribuição e de amor para vocês. Tudo isso que aconteceu comigo foram coisas que eu precisava experienciar para dar os meus saltos de consciência. Mas a RH, ela é de fato uma ferramenta de expansão para ajudar as pessoas a limparem o seu sistema de crenças e a dar seus saltos de consciência, assim como aconteceu comigo e assim como vem acontecendo com diversas pessoas aí pelo mundo. Mas isso pode se apresentar para cada ser, respeitando suas escolhas e seu livre-arbítrio. Nós estamos em plena transição planetária, né? E muitas pessoas ainda estão na inconsciência, desenvolvendo doenças, ansiedade, e essas pessoas vão precisar cada vez mais de ajuda através de terapias. E é por isso que, mais do que nunca, essa e outras ferramentas estão surgindo. E todo esse conhecimento, né, que antes era restrito a um grupo específico de pessoas, estão chegando aí com mais facilidade. E é isso, eu espero ter contribuído um pouco para quem já é ressonante, para quem não é, para quem está pensando, para quem tem dúvidas aí se faz ou não RH. Espero com isso ter trazido um pouco mais de clareza. Me contem aqui nos comentários se você já é ressonante, como que está sendo a experiência de vocês.
Eu vou gravar um outro vídeo contando sobre os meus pedidos, porque senão esse aqui vai ficar muito extenso, mas eu vou detalhar sobre os meus pedidos, sobre consciências arquetípicas em outro vídeo. Eu sou de Campinas e se você tem interesse em conhecer mais sobre barras de axis e facelift energético, entre em contato comigo para nós agendarmos uma sessão. Sigam o meu canal no Instagram, que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo. E se você acha que esse conteúdo ele pode realmente ajudar alguém, curta, compartilhe, envie para essas pessoas, para que essa mensagem ela possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Um grande beijo!